Olá! Bem-vindos a todos e todas para mais uma classe de língua espanhola. Eu sou o professor René Moreira e mais uma vez estou aqui com vocês. A nossa aula de hoje é a aula de número 8, objeto de conhecimento. Pretérito imperfeito de indicativo, detalhamento, conjugação de verbos regulares e irregulares no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos então à nossa aula? Que lindo lugar, preciosíssimo, hermosíssimo. ¿Saben dónde nosotros estamos ahora? Justamente en la capital de Chile. ¡Qué lindo! Miren las montañas, Cordillera de los Andes y la nieve arriba, todo es muy bonito, ¿no? Y aquí está Santiago de Chile. Sí, este es el nombre de la capital de Chile. Ok, pessoal? Santiago do Chile é o nome da capital do Chile. E veja que linda cidade, né? Prédios, a zona urbana, a montanha aqui atrás, olha. Pero que nós vamos estudar hoje, profe, pretérito imperfeito de indicativo. É isso aí, pessoal. Vamos começar pelos exemplos. Vamos lá comigo. La amable abuelita siempre regalaba a sus hermosos nietos golosinas e cuentos infantiles. Verdadeiramente, isso é algo que uma avó faz, né? Observem bem aqui a imagem, por favor. Temos aqui uma vovó com seus netinhos. Né? Abuelita é a vovozinha, carinhosamente, né? Abuelita, porque na verdade é abuela. Abuelo, abuela, carinhosamente, abuelita, ok? Então, veja que ela está aqui certamente contando uma história aos netinhos, e toda avó gosta de contar história para os netos e também de presentear os netos. Olha o verbo aqui, ó. Regalaba é o verbo regalar, que quer dizer presentear. Eu vou ler mais uma vez para vocês a frase, ok? Vou tirar aqui, essa parte aqui, vou deixar o sublinhado somente o verbo. La amable abuelita siempre regalaba a sus hermosos nietos golosinas y cuentos infantiles, ok? Hermosos está ligado com bonito, certo? Golosinas, as guloseimas, pirulito, bombons, essas coisas. O que eu quero que vocês observem aqui é o verbo, tá, pessoal? Olha aqui, ó, o verbo. Regalaba, ok? Vamos lá, adelante. Desde la casa de mi abuela, continuamos com a vovó, né, abuela? Desde la casa de mi abuela, en el campo, veíamos, observem agora o verbo, por favor, veíamos um bello paisaje lunar. E o que é que nós temos aqui na imagem? Uma linda casa, não é verdade? E dessa casa, das janelas, né, da varanda dessa casa, o que é que se pode ver aqui? Observem o que tem aqui. Está apagadinho, mas ela está aí. A lua. Por isso que aqui aparece esse nome, olha, lunar. Percebem? Né? Uma linda, uma bela paisagem lunar. Né? A lua, claro. Vamos ler a frase de novo? Todos comigo aí, por favor. Desde la casa de mi abuela, en el campo, veíamos, ou seja, nosotros veíamos um bello paisaje lunar. Então, aqui está o verbo que eu quero que vocês tenham conhecimento. Veíamos. Nesse momento, eu não vou estar aqui analisando os verbos de forma alguma. Eu só peço da parte de vocês observação. O primeiro verbo qual foi, professor? Esse aqui, regalaba, e o segundo, veíamos, ok? Vamos seguir adiante, eu tenho mais dois exemplos. Por aquele tempo, em México,
recebia mensualmente 500 pesos de sueldo. Olha, aqui nessa frase parece que a pessoa está falando de si própria, né? Ela começa com essa frase aqui, não frase não, desculpa, com essa expressão, esse marcador temporal, na verdade. Por aquele tempo, já se remete a quê? Ao passado, né? Por aquele tempo, ou seja, naqueles tempos, naqueles anos, né? Por volta daquele ano, em México, aí ela define o lugar, essa pessoa. Recebia mensualmente 500 pesos de sueldo. 500 pesos está falando aqui de dinheiro. E o que é que nós temos aqui, pessoal? Ó, né? Não estou dizendo que esse dinheiro está em vigor no México, tá? Porque está falando do passado, por aquele tempo. Aqui nós temos, bem na estampa da cédula, a imagem do grande muralista mexicano, Diego Rivera. Foi o grande pintor do México, né? Um muralista. Bom, mas voltando à frase, nossas atenções têm que estar aqui para a frase. Vamos observar o verbo. Receber, ele aparece aqui como recebia, né? Que pode estar relacionado à primeira pessoa, eu, que estou contando o fato, como também posso estar me relacionando a uma terceira pessoa, a alguém que eu estou me referindo, ok? Terceira pessoa de singular. Então, meus amados alunos, observem bem o verbo. Vamos para o outro exemplo, o último. Los ecuatorianos venían siempre a nuestro pueblo con sus flautas de bambú para tocar bellas canciones. Uma frase simples e que diz muita coisa, né? Se nós observarmos bem aqui a imagem, nós temos o que aqui? Um equatoriano. Não foi isso que ele disse aqui, que ele está falando de quem? De los equatorianos, no plural. Então, conclui-se que aqui é um equatoriano. E ele carrega aqui nas suas mãos, olha que instrumento bonito, né? Esse instrumento musical. Pode ser chamada de sanfona, uma flauta de bambu, certo? Agora, professor, qual é o verbo que nós temos aqui? Esse aqui, pessoal. Veniam. É o verbo venir, que quer dizer o verbo vir, né? Então, nesses dois exemplos, o que nós temos aqui nos dois exemplos? Verdadeiramente, nós temos aqui nos dois exemplos o verbo recebia, ok? Só um momento. O verbo aqui, olha, recebi, que ele aparece recebia, e o verbo venir, que ele aparece aqui, veniam, ok? Eu trouxe aqui para vocês, na verdade, uma narração na voz de uma nativa da Venezuela. Eu gostaria que vocês ouvissem atentamente essa narração e depois nós vamos explorá-la, analisá-la, tá bom? Vamos lá. Cuán maravillosos eran aquellos tiempos. Cuando era niña, tenía el pelo muy rizado y era un poco tímida. Mi familia y yo vivíamos en una casa pequeña, pero muy bonita. Tenía unas ventanas muy grandes y estaba pintada de color azul. A menudo, cada sábado íbamos a casa de mis abuelos y siempre invitaba a mi amiga más amiga a ir conmigo, lo que su mamita a veces la liberaba. Mi abuela siempre leía muchos cuentos para mí y cocinaba macarrones porque sabía que era mi comida favorita. Después de comer, mi hermano y yo jugábamos en el jardín hasta que era de noche. Me encantaba todos los años visitar a mis abuelos quando era pequena. Vocês perceberam aí? A narração é alguém contando algo lá do passado, quando era uma criancinha que ia à casa da vovó. Hoje está pegando demais a questão da abuelita, né? E quando chegava lá, ela tratava bem, faziam isso, faziam aquilo, né? Então, a vovó chamegava essa netinha, né? E ela contando como era gostoso ir para a casa da vovó. Bom, mas na narração, para fazer justamente para trazer essas informações,
A interlocutora, a pessoa que narra, né, na voz feminina, ela faz uso do pretérito imperfeito da indicativo. Vocês perceberam que alguns verbos aí têm a mesma terminação dos verbos que nós estudamos nas 4 frases? A leitura estudamos não, né? Fizemos uma leitura nas 4 frases, porque estudar vai ser a partir de agora. Essa mesma narração que vocês ouviram, eu trouxe, nós temos aqui, eu não, nós, né? É uma equipe aqui na organização de toda a aula. Nós temos aqui a mesma narração, o texto, e nós vamos ver cada verbo. Vamos comigo. Quão maravilhosos eram aqueles tempos. Aqui é o título, né? Ah, como aqueles tempos eram maravilhosos. Olha, quando era niña, tinha el pelo muy rizado e era um pouco tímida, ok? Não vou fazer a leitura completa, tá? Mas eu gostaria que vocês observassem o verbo. Era, tinha, era. O era, de cara, com português é o nosso era, mas o tinha português, professor, é o nosso tinha, tá bom? Vamos ver se tem esse sentido de tinha. Em português, quando era niña, eu entendo que o texto aqui está na primeira pessoa, ok? Quando eu era niña, era criança, eu tinha o cabelo muito encaracolado, cacheado. E era um pouco tímida. Olha a menina falando, a mulher, né? Minha família e eu, ou seja, nós, morávamos, em espanhol, vivíamos, numa casa pequena, mas muito bonita, muito linda, né? Aí ela continua, né? Aqui, ó, tinha umas ventanas, como era a casa? Tinha umas ventanas muito grandes, ventanas, pessoal, janelas, e estava pintada de color azul. Cada sábado íbamos, o verbo ir, percebe aqui? A casa de meus abuelos e sempre invitava, ou seja, convidava a minha amiga. Aí lá na frente, né, comigo lo que su mamita, a mãe dela, às vezes, liberava, ou seja, liberava a netinha para ir com ela, né? Bom, o que a vovó fazia para essas crianças? Leia muitos contos. Claro, toda vovó gosta de contar ou ler contos, histórias, né? Olha o verbo aí no passado, pessoal. Leia, que para nós seria o quê? Lia, a vovó lia, né? E a vovó fazia o que também? Cozinhava, macarrones, cozinhava. Olha a terminação do verbo, aba. Depois, porque sabia que era minha comida favorita. Vocês perceberam aqui? Depois de comer, meu irmão e eu jogávamos, ou seja, jogávamos, brincávamos, né? Aí lá na frente usa o era de novo. Me encantava visitar a mis abuelos quando era pequena. Encantava, né? E aí se vai. Vamos lá. Com isso você vê que este tempo verbal, pretérito imperfeito de indicativo, é muito empleado para quê? Para contar, relatar, narrar hechos. Professor, que são hechos? Fatos, histórias. Vamos falar aqui histórias. Designa, este tempo verbal, designa um hecho passado, ou seja, uma ação passada, pero inacabado. Transmite uma ideia de continuidade. É isso. O pretérito imperfeito de indicativo, ele transmite, pessoal, tanto na língua portuguesa, pretérito imperfeito do indicativo, quanto na espanhola, pretérito imperfeito de indicativo, transmite uma ideia de continuidade. É um passado? É, mas não é um passado acabado. Nos dá a ideia da continuidade e é muito utilizado para as narrações de eventos, de ações, de histórias. Aí no espanhol aparece de hechos, né? Hechos, perceberam, né? Eu até expliquei que significa fatos. O que acontece, os episódios. Então, geralmente, quando vamos narrar, contar uma história, ou seja, contar um hecho, fazemos uso demais de qualquer verbo que seja, né? No pretérito imperfeito de indicativo. Professor, e como se conjuga de fato esse verbo? Quais são as desinências? É isso que nós vamos saber agora. Vamos comigo. Aqui nós temos o primeiro verbo. Vamos trabalhar com os verbos terminados
em AR, ok? E são verbos, olhem aqui, por favor, regulares. Se o verbo é regular, eu não vou ter problema com o quê, pessoal? Com a raiz verbal. Veja o verbo estudar. Se nós tirarmos a terminação do verbo, AR, o que vai sobrar? Ora, vai sobrar a raiz do verbo. EST, até aqui, ó, até o I. Pronto, aqui é a raiz do verbo. Observe que a raiz do verbo ela aparece completa nas flexões verbais. Eu, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos. Então, como é que nós conjugamos o verbo estudar na língua espanhola? Estudar. Em português é eu estudava, tu estudavas. Na língua espanhola, eu estudava, tu estudiabas, él estudiaba, nosotros estudiábamos, vosotros estudiabais, ellos estudiaban. Olha aí como é interessante. As desinências dos verbos regulares no pretérito imperfeito indicativo na língua espanhola, as desinências são essas terminações como vocês bem as veem aqui. Aba, abas, aba e aí por diante, ok? Enquanto no português é um V, no espanhol é a letra B. E observem que a terceira pessoa do plural, né, ellos, né, ele termina com a letra N. No português é com a letra M. No espanhol não, N, ok? Professor, e como é que vai ficar o verbo trabalhar? Vamos tirar a terminação AR, o que é que vai sobrar? A raiz do verbo. Até o J. Pronto, aqui é a raiz. E aí o que nós vamos acrescentar agora? As desinências. Para a primeira pessoa, eu trabalhava, como que vai ficar? Eu trabalhava, ok? E a raiz, ela se repete. Então, vamos só colocar assim, ó, porque ela se repete. Tu trabalhabas, ele trabalhava, nosotros trabalhábamos, vosotros trabalhabais e eles trabalhaban, ellos. É assim que fica a primeira conjugação, AR na língua espanhola, no pretérito imperfeito indicativo, ok? Vamos agora para os... Tem mais alguns exemplos desses? Sim. Por exemplo, da mesma forma como esses dois que nós acabamos de conjugar, conjugamos também hablar, trabalhar, sonhar, arreglar, besar, ajudar, todos são verbos regulares, seguem aqueles modelos. E os verbos da segunda conjugação? Continuam com verbos regulares. Segunda conjugação são os verbos terminados em ER. Bom, qual é a raiz do verbo vender, professor? Tire a terminação R, né? Tirando a terminação ER, o que é que vai sobrar ali, pessoal? V-E-N-D. Claro, V-E-N-D. Na língua portuguesa é a mesma coisa, vender. Tirando a terminação R, VND é a raiz. No espanhol, o nome do verbo é vender e a raiz é bend, até o D, certo? Como ele é um verbo regular, não vai mudar. Agora, a desinência da segunda terminação não é igual à primeira. Na primeira terminação era aba. Como é em português o vender, eu vendia, o espanhol vai seguir esse ritmo. Eu vendia. Vamos conjugar comigo aqui. Eu vendia, olha aqui a raiz, ó, não muda em nada, né? Eu vendia, vendias, não muda em nada a raiz. Agora a terminação, veja. Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nosotros vendíamos, vosotros vendíais, eles vendiam. Duas coisas que todos nós temos que ter bastante atenção. Tem acento no I. Vendia, vendias, percebe o acento? E o N aqui na terceira pessoa. Do plural, vendiam. Aí o verbo beber, professor, vamos ter a terminação, vai sobrar a raiz. A raiz de beber é beb, né? Então, como é que nós conjugamos? Eu bebia. E o acento, olha aí o acento, pessoal. A raiz, ela vai se repetir. Então, ok. Vamos, então, continuar a conjugação. Tu bebias, ele bebia, nosotros bebíamos, vosotros bebíais e eles bebiam. Percebem aí?
Que legal, né? Muito parecido com o português, né? Professor, e os verbos da terceira conjugação? Pessoal, melhor. Porque os verbos da terceira conjugação, eles, terminado em IR, eles pegam carona nos verbos da segunda conjugação terminada em ER. No português também. Olha o verbo partir. Eu partia. No espanhol, vamos para os verbos... Ah, só um momento. Eu tenho mais alguns exemplos de verbos na segunda conjugação. Vamos ver comigo. Por exemplo, o verbo comer, aprender, beber, correr, someter, someter-se, que é pronominal, né? Tecer, que é o TC, todos são conjugados como vender e beber. Agora, os da terceira conjugação, terminado em IR, ó, eles pegam carona naquele. Qual é a raiz do verbo escrever? Escribo, que está presente em todos, né? E eu falei que a desinência é a mesma, pega carona, ia, com acento no i. Eu escrevia, tu escrevias, ele escrevia, nosotros escrevíamos, vosotros escrevíais e eles escreviam. Professor, compartilhar, o que é? É o verbo compartilhar do português. A raiz desse verbo é comparte, até o T. Então, como que vai ficar? Aqui repete, né, pessoal? Sem nenhum problema. Como que vai ficar, então? Eu compartia, tu compartias, ele compartia, nosotros compartíamos, vosotros compartíais, ellos compartiam. Perceberam? Pegou carona na segunda terminação dos verbos terminados em ER. E aí nós temos mais alguns exemplos desse verbo, né? Desses verbos da terceira conjugação, como abater, aburrir, que é ficar chateado, sofrer, compartir, subir, latir. Latir não é o cachorro latir, tá? É bater, tocar. Receber, combater e etc. Tem outros mais, ok? Agora eu gostaria de mostrar para vocês alguns verbos, não todos, só trouxe 3, que são irregulares, mas que são conjugados da mesma forma, pessoal. Olha aqui, da mesma forma dos verbos regulares. O verbo, por exemplo, o verbo pensar. O verbo pensar ele é irregular, tá entendendo? Na primeira pessoa logo eu digo eu pienso. Olha, o E da raiz se transforma em IE. Mas interessante que no pretérito imperfeito do indicativo, ele se conjuga da mesma forma, ele se comporta como um verbo regular. Eu pensava, tu pensabas, ele pensava, nós outros pensávamos, vosotros pensabais, eles pensavam. Não é verdade? Não tem mudança na raiz. É muito legal esse tempo verbal. E o verbo tener? O tener também é um verbo irregular na língua espanhola. Eu tenho, tu tienes, né? Olha o passado dele, indefinido. Eu tuve. TUVE, de outubro, totalmente irregular. Mas quando chega no pretérito imperfeito, ele se comporta como um verbo regular. E a raiz tem permanece sem mudança. Eu tinha, tu tinhas, olha no espanhol. Eu tinha, tu tenias, ele tinha, teníamos, tenias e eles teniam. Perceberam? O verbo ouvir é ouvir, escutar, certo? A raiz dele também inalterada. Eu ouvia, no espanhol, eu oía, tu oías, ele oía, nosotros oíamos, vosotros oíais e eles oíam. Pessoal, sem nenhum problema, ok? Vejamos aqui. Los demás verbos irregulares, excepto 3, siguen estes modelos, aqui conjugados. Ou seja, son com as mesmas desinências de los verbos regulares e sem alterar a raiz verbal. Isso quer dizer que qualquer verbo irregular no espanhol, menos 3, daqui a pouco eu vou dizer quais são esses 3, eles seguem o mesmo conceito desses verbos irregulares na conjugação, sem mexer com a raiz, com as mesmas desinências, sem nenhum problema. Agora vamos conhecer esses 3, que a conjugação deles é uma conjugação bem especial. Vamos lá comigo. É o verbo ser, ver, ir, que em português é o verbo ser, o verbo ver e o verbo ir. O verbo ser é igual ao espanhol praticamente. Veja, no português eu era, não apareceu muito lá na narração lá daquele texto que vocês ouviram, né? Eu era, tu eras, no espanhol, eu era, tu eras, ele
era. Nosotros éramos, vosotros erais e ellos eram, com N no final, ok? Sem complicação, né? Agora, a raiz do verbo é só o S. Nunca aparece aqui, por isso que ele é irregular. Nunca aparece aqui, que eu digo, nas flexões. O verbo ver, professor. Eu veia. Olha aí, em português seria eu via, tu vias. No espanhol, não, tem o E. Esse E, que ele nunca é conjugado nos verbos regulares, ele sai fora. O verbo vender, eu vendia, não é eu vendeia. Mas o verbo ver, ele conserva esse E aqui da terminação. Por isso que ele é irregular. Eu veia, tu veias, ele veia, nosotros veíamos, vosotros veíais e ellos veían, com N no final, ok? E o verbo ir, esse daqui ele é bem diferente, pessoal. No português, eu ia, tu ias, nós íamos. Olha no espanhol como é interessante. Olha aqui, ó, nem raiz esse verbo tem, aqui é o símbolo do vazio, né? Ele não tem raiz. E olha como é que ele fica. Em português, eu ia. No espanhol, ó, yo iba. De onde veio esse B, né? Estranho, né? Língua espanhola. Estamos estudando outra língua aqui, tá? Tu ibas. Él iba. Nosotros íbamos. Vosotros ibais. E ellos iban. É assim que se conjuga o verbo ir. Por isso que esses três aqui, ok, pessoal? O verbo ser, ver e o verbo ir, eles têm, todos três têm conjugações especiais, diferenciadas de todos os outros, mas só são esses três, tá bom? Solamente estes três verbos irregulares têm conjugação diferenciada. Como vocês bem viram, né? O verbo ser, ele é totalmente irregular. Totalmente irregular em la raiz e desinências, totalmente. E o verbo ver, professor? Aunque las desinências sejam iguais, esta terminação ia, a los demás verbos, la E de la terminação sigue em todas as personas. E aí eu mostrei para vocês, né? Veja, eu veia, esse E está presente em todas, o que nos verbos regulares não está presente de forma alguma. E o verbo ir, para finalizar, não há acento em la I. Vocês perceberam isso, né? E para todas as pessoas, há uma B añadida, ou seja, acrescentada a las desinências. Iba, ibas, iba, e aí se vai. Ok? Pessoal, rapidinho, vamos praticar aqui, né? Bem rapidinho, vamos praticar aqui. Eu trouxe 5 frases, eu gostaria de praticar com vocês. Vamos comigo. Los niños, o verbo aqui é o verbo someter-se. Los niños, eu estou falando dos garotos, no plural. Se eu estou falando deles, terceira pessoa do plural, não é isso? Los niños é um verbo pronominal, tem que colocar o pronome. Se sometiam, olha, não é um verbo da segunda conjugação? Iam. Los niños se sometiam muito bem a las órdenes de sua mamá, ou seja, os meninos se submetiam, ok? Vamos agora com o verbo latir. Latir não é bater, é tocar. O coração bate. El coração late. À medianoite, alguém, estou falando de alguém, terceira pessoa singular. Uno latía tanto la puerta que se la rompió, quer dizer, meia-noite alguém chegou, bateu tanto na porta, batia tão forte na porta que a porta terminou se quebrando. Latia. E agora, professor, o verbo ver, que é irregular, né? Nosotros veíamos uma película acerca da ditadura franquista. Ou seja, nós víamos, assistíamos um filme sobre a respeito da ditadura lá na Espanha de Franco. Veíamos. E agora o verbo ajudar. Es verdad que vosotros, ajudar, regular, da segunda pessoa, né? Vosotros, segunda pessoa do plural. Ajudabais. É verbo da primeira terminação a R. A la gente que vive en la calle é uma pergunta, né?
E por fim, nós temos agora o verbo venir, que é o verbo vir. É um verbo irregular, mas dentro dessa realidade funciona como regular. Segunda pessoa do singular. Com quem tu venias a este lugar. É isso aí, pessoal. Compreenderam? Certo? Aqui é a prática, né? E eu finalizo esse momento, esse tempo verbal pretérito imperfeito da indicativo, acreditando que todos aprenderam.